Uma boa tarde. Muito bem. Seu Ingo, o senhor nasceu aqui em Birubá? Eu nasci em Ibirubá. Família daqui? Meus pais moravam no Passo do Lagoão. Mas como a minha avó era parteira aqui, então a minha mãe veio lá do Passo do Lagoão para nascer essa beleza aqui em Birubá mesmo. O senhor tem mais irmãos? Não, eu sou filho único. Filho único. Filho único. Era uma coisa muito difícil de acontecer naquela época. Né? Pelo que eu sei, a minha mãe adoeceu e não pôde ter mais filhos. Ah, então... Foi ali que parou. Uhum. E o senhor é filho de... Eles eram imigrantes alemães, não, os avós? Não. Eu, por exemplo, sou quarta geração nascido de ascendentes alemães. O meu bisavô de ambos os lados vieram da Alemanha. Sim. Os bisavós. Os bisavós. Muito bem. Seu Ingo, o senhor, quando jovem, aí se interessou a fazer a área de tecnologia que existia na época? Dá para chamar assim? O meu início foi o seguinte, eu aos 13 anos de idade, eu tive que trabalhar com o meu pai, meu pai era marceneiro, numa firma muito grande de Birubá, que era Irmãos Bratz, aberturas, imóveis, e o meu pai trabalhava lá, e aos 13 anos, ele me levou para lá. E eu trabalhei, mas eu disse para o meu pai, eu vou ficar aqui até os 18 anos, e daí eu vou tomar meu rumo, não vou ficar aqui. Mas nesse meio tempo eu fiz um curso de rádio, que era muito comum na época, por correspondência. Então eu fui me metendo na técnica, já antes dos 18. Quando eu completei 18, que eu fui para o quartel, eu já entendia do assunto, entende? Mas estava ali ainda. Daí fiquei um ano no quartel, e depois quando dei baixa, eu não voltei mais para Ibirubá. Seu quartel foi Cruz Alta? Meu quartel foi em Cruz Alta, Dali o senhor segue para... Não, aí quando eu dei baixa, eu me dei muito bem no quartel. Fui promovido lá, praticamente eu dei baixa como terceiro sargento. Uhum. Então, porque eu me esforcei lá. Sim. E então eu fiz o seguinte, eu fui a Porto Alegre procurar emprego já nesse meu ramo. Uhum. E fui na Philips do Brasil e consegui emprego. E para dizer, naquela época, nessa minha profissão, só tinha rádios, não tinha TV. Entende? Lá em meados de 1956, 57, porque veio em 58. Sim. Tá bom, eu trabalhei na Philips consertando rádios, mas ele estava por sair a TV. E aí eu fiz um curso, eles deram lá na Philips um curso sobre televisão. Então a Philips foi a primeira que distribuiu, primeira firma que distribuiu televisores em Porto Alegre. A primeira. Depois veio a Admiral, coisa assim até. E eu fui, talvez, o primeiro cara que ia consertar televisor nas casas das pessoas lá, que compravam TV, ele estragava, e eu, pela parte da Philips, ia lá e consertava. Mas isso não durou muito tempo, daí os outros já lançaram, a Admiral lançou, mas esse era meu ramo. E uma curiosidade que me ocorreu hoje, como era a época, naquele tempo era diferente de hoje. Eu, por exemplo, uma vez tinha um figurão lá vou dizer os nomes, lá da fronteira, vamos dizer assim. Daqui a pouco me lembro do nome. Comprou um Philips, ele era um figurão. E o Philips deu problema. A firma me mandou de avião para aquela cidade da fronteira lá para consertar o TV do homem, porque ele era importante. Então, isso é só uma curiosidade da minha, né? Como era diferente a época, né? Tá bom. Continuar no... Pode seguir, senhor. Daí eu fiquei trabalhando uns anos na Philips, e daí eu já estava na televisão, né? Na televisão, não, consertando televisão.
Daí eu vinha seguido para Ibirubá, passear, para visitar minha mãe, eu sou filho único, era muito ligado à minha mãe. E eu conhecia bem o Padre Chico. Nos unia a cultura alemã e a língua alemã. Porque eu, desde pequeno, a minha mãe era do dialeto daqui, que todos falam, o Hunsrück, e meu pai não. O meu pai falava a pronúncia correta, porque a mãe dele e a avó dele, a avó era minha bisavó, eles transmitiram o alemão legítimo para os netos e para o filho. Meu pai era então o linguajar alemão do meu pai era na pronúncia oficial, vamos dizer assim. Sim. E eu aprendi ambos, né? Porque a gente sempre aprende o que a mãe fala com a gente. Tá, eu aprendi, Hunsrück que eu sei até hoje. Mas, como eu estava citando o Padre Chico, a gente conversava, e conforme eu digo, ele queria falar com alguém que sabia falar alemão, né? Sim. E ele era muito, como todo alemão, o Padre Chico era envolvido na técnica. Que eu sempre digo, o alemão já nasce técnico, né? E o Padre Chico era um desses, portanto que ele trouxe a rádio para cá e ele gostava da técnica. E nós conversávamos. E um dia ele disse para mim, Ingo, tu não quer trabalhar na Alemanha? Oba, quero sim, quero. E aí ele me arrumou um emprego na Alemanha, e eu saí da Philips e fui para a Alemanha. E lá o meu primeiro emprego foi, a TV ainda estava nos inícios lá também, consertar rádio, uma fábrica que produzia rádios. E eu, por exemplo, tinha como é que... me falta o mais elementar para falar. Como é que chamam? A linha de produção? Linha de produção. Era formada por mulheres que montavam. Comprida a linha, saía um monte de rádios. E nós éramos 5 técnicos na ponta da mesa, que todo o rádio era testado até os últimos recursos, né? Tinha gente especializada. E o aparelho que estava com defeito, nós consertávamos, os técnicos. Foi tudo muito bem também. Como é que era o nome dessa fábrica, senhor? Era Löwe Opta. Essa marca não veio para o Brasil. Não, ela até na época, vem agora que eu ia falar, ela já estava, porque os rádios já estavam, a época que se apresentava era a TV. Então, não, ela não veio, ela foi uma marca alemã muito boa, conceituada, mas não foi exportada. Daí, a fábrica já estava indo mal ali, e aí eu procurei outro emprego, e fui para a Siemens. Conhecidíssima, né? A Siemens tem fábrica de tudo que tu imagina. Aparelhos médicos, todos os melhores são da Siemens. Mas eu fui trabalhar na Siemens, nesse novo ramo que eu peguei, transmissores de rádio. Sim. Não transmissores de TV, que eu fiz mais tarde, mas eram transmissores de rádio que eu dava. Inclusive, eu tinha que dar assistência. Conheci muitas coisas interessantes nessa assistência que eu ia. Conheci fábricas de gasolina da época da guerra. Os alemães faziam do carvão, eles faziam gasolina, eles não tinham petróleo. E eu conhecia aquelas fábricas mais paradas, não produziam mais. Mas ali continuavam outras coisas, gente que possuía rádios. Sim. E dava um problema. Eu tinha uma Kombi com tudo que é equipamento. A Siemens tinha, e me dava ali para mim trabalhar. E eu tinha Quanto tempo o senhor fica na Alemanha, senhor? Quanto tempo o senhor fica 11 lá? anos, quase. 11 anos o senhor ficou na Alemanha? Na Alemanha. De que ano até que ano? Olha, foi em 61 a 72. 61. A Segunda Guerra termina em 45, Em né? 45, mas deixa só agora puxar a brasa para o meu assado. A Alemanha, eu estive lá em 61. Era 16 anos após não sobrar um prédio na Alemanha. E sabem o que eu encontrei lá? A Alemanha toda construída de novo e, mais uma vez, líder na Europa, se tornando o país mais rico novamente.
Mas os nazistas que estavam comandando todo aquele regime, eles não tiveram que ir embora? Não. E a Alemanha não se empobreceu ali de capital humano, de pessoas inteligentes? Não, ali é o seguinte, ó, grandes cientistas que tinha, como von Braun, dos foguetes, eles foram cooptados pelos vencedores. Quer dizer, os americanos pegaram o von Braun, os russos pegaram outros. Então, muitos técnicos saíram dali. Mas a técnica morava na Alemanha, então eles não podiam esvaziar nada lá. Entende? Era essa a tua pergunta? Sim, exatamente. Né? Então, ela conseguiu se reconstruir com a base que tinha lá. Ela se reconstruiu. Isso até é um aspecto interessante que, de repente, eu posso dizer em poucas palavras para vocês. Ó, na Primeira Guerra, a Alemanha perdeu também. E essa Primeira Guerra foi a que deu a Segunda. Sim. Porque o Tratado de Versalhes, que na Primeira Guerra foi ali que a Alemanha se rendeu, na cidade de Versalhes, né? E esse Tratado de Versalhes, como ficou conhecido, ele era para a Alemanha morrer de fome. Morrer de fome. Eles castigaram a Alemanha de uma maneira e até certos aspectos que os próprios governos que fizeram isso, eles reconheceram que era demais. Entende? Mas isso deu origem à ascensão do nazismo. O Hitler era o cara que dizia que se ele fosse governador ou primeiro-ministro eleito, porque ele começou no partido dele começou a se candidatar, e o partido dele ficava cada vez maior. Se ele fosse eleito, ele ia rasgar em público os papéis do Tratado de Versalhes. E quando ele foi eleito, ele fez. E o povo todo tinha aquela esperança. Então, tu imagina como o povo gostava desse homem. Sim. O senhor acredita, seu Ingo, que ele tenha realmente se suicidado ao final da guerra? Mas olha, meu amigo, não me faça essa pergunta. Não me faça. Eu vou te dar uns papéis aí. Sabe o que é o ridículo que dizem? Que ele foi visto, há pouco tempo, ele estava com 128 anos na época, com a mulher dele tomando banho lá no Chile, lá no sul. Ele estava lá esquiando com a mulher. Ele tinha 128, agora ele já teria 130. Entende? Coisas assim ridículas. O senhor acredita que a história é essa mesmo? Ele se matou ao final da guerra? Não, mas está tudo mais do que claro. Eu só te dei uma coisa. Ó. No bunker que eles estava o ministério dele. Os principais com ele, e ele despachando. Entende? Mas daí ele perdeu a última, ele ainda tinha esperança que como é que era o nome do general? Tá, não me lembro. Que esse ainda conseguiria atacar os russos. Entende? E era a esperança dele. E o rádio telegrafista, ele dizia, eu quero saber eu canso de dizer o nome, mas não me lembro. O general esse. Tem o Bormann, tem o... Não, peraí. E de repente o radiotelegrafista trouxe para ele notícia daquele general e dizia, Führer, ele chamava de Führer o nome, o general acaba de dizer que está cercado, inoperante, que os russos cercaram ele e ele está inoperante. Aí o Hitler foi mais um motivo, daí ele reuniu toda aquela gente dele lá embaixo, ele tinha lá até veterinário para a cadela dele. Ele teve o desprazer de... Os nazistas tomavam cianeto de potássio, eles tinham numa cápsulazinha de vidro, eles carregavam na boca. Era só morder, cair morto. E a cadela dele também, o veterinário teve que botar, e ele ficou olhando, ele amava os cachorros. Até tem uma frase que ninguém sabe, que foi dita por ele, que nós falamos aqui, quanto mais eu conheço os homens, mais eu gosto dos animais. Foi ele que disse essa frase. E ele teve que, então, deixar ver a cadela dele morrer. Mas daí, lá no bunker, ele despachava com todos os ministros, e daí ele também mandou vir um notário para casar com essa conhecida, a Eva Braun. Casou ali, eu acho que os 3 dias, ele avisou todo mundo. E disse, vou me matar, eu e a minha mulher vamos se matar,
e vocês tratam de ir embora, mas vão para o Ocidente, não vão para o Oriente, que os russos não fazem prisioneiros. E sendo ainda uma pessoa conhecida, eles matam na hora. E vão ao encontro dos americanos, que lá vocês vão ser bem tratados. E era verdade. Era uma gente civilizada, os americanos, né? Comparando com os russos. Tá. Daí ele chamou um cara da SS, que é poucos... Eu vou te dar o papel esse, e vou te dar do Bormann também. Ele chamou esse guarda dele, da SS, um homem novo, parrudo, que era guarda dele. Ele disse, ó, eu vou entrar no quarto, quando você ouvir o segundo tiro, tu entra lá e carrega eu e minha mulher lá para fora, naquela vala que já fizeram, e bota os 20 litros de gasolina em cima de nós e mete fogo. E o guarda ficou ali, morreu há poucos anos esse guarda. É até interessante o que esse guarda falou aí, vocês dois vão ler. Aí, o que o Hitler fez? Ele fez o que o ministro dele também fez com a mulher. Ele botou a cápsula dele aqui nos dentes e a mulher também. E daí ele fez assim, na cabeça dela, e ela fez nhac, e ele paf. Foi o primeiro tiro. Daí ele botou a cápsula nele e botou o revólver aqui. Nhac, e disparou. Caíram os dois mortos. Era o segundo tiro que o cara lá fora entrou, pegou os dois mortos, carregou para fora, ele era parrudão, e botou eles lá no troço, na vala, e meteu gasolina. E só para tirar a tua dúvida aí, os dois cadáveres semi-queimados lá, eles não chegaram talvez a queimar. Isso eu não sei se detalhe, né? Mas os russos, depois, eles já estavam entrando em Berlim, quando ele se matou. Eles foram ali no bunker do Hitler, né? E os dois estavam queimados. Eles fizeram o reconhecimento através não tinha DNA na época, através da dentadura, para confirmar que era o Hitler e a mulher dele. Confirmaram e levaram para a Rússia. E lá a KGB, que era o Serviço Secreto da Rússia, botou em algum lugar que até hoje ninguém sabe. Se botaram para os corvos comer, de repente, ele não sabe. Ou se enterraram num lugar ou atiraram na água. Seu Ingo, quem é o cidadão que tem uma placa da SS aqui no cemitério evangélico? Tá, esse é o caso que eu ia ter a fazer a reclamação. Um absurdo que disseram no teu jornal, um absurdo. Chegaram a dizer que tinha um monte de soldados da SS enterrados aqui no... Esse cidadão que você me perguntou, eu conhecia o pai e a mãe e os outros irmãos dele. Era a família Krapf. Krapf. E eles tinham 3 filhos. O Carlos, e agora me faltou o nome dela, e mais esse homem, mais esse rapaz. Esse rapaz era nascido na Alemanha. Quando os Krapf vieram, esse ao menos já era nascido lá, não sei os outros. A Hildegard e o Carlos. Daí, esse rapaz, lógico, entusiasmado, ele era alemão, ele foi para a Alemanha e foi voluntário para a guerra. E aí tem uma história da SS, que essa é muito longa para mim contar aqui. Quem era a SS? É um capítulo interessantíssimo saber, mas não é o caso agora, entende? Senão às 6 horas nós ainda vamos estar aí e vocês tendo prejuízo nos comerciais de vocês. Bom, este homem, ele morreu ou desapareceu na Rússia, lá na Rússia, onde a Alemanha perdeu a guerra em Stalingrado. Tá. E, lógico, lá tem corpos que nunca se acharam, ou até os russos não obedeciam àquela convenção de Genebra de partir, porque todo inimigo tem que enterrar os seus e os inimigos. Também é convenção da Genebra. E todos obedecem porque ninguém quer ver cadáver apodrecendo e fedendo. Então, sempre obedeceram, ambos os lados. Tem inimigo morto, os nossos vão ser enterrados e os dele também, mas eles tinham que quebrar a identificação. E os russos não estavam se lixando muitas vezes para isso. Então, esse cara, ou ele ficou despedaçado com uma bomba, também tinha isso. Então, ele desapareceu lá.
E a família, e ele tinha uma foto, lógico, que ele mandou com o uniforme da SS. Sim. A SS era uma coisa fora de série. Ele é paramilitar, o SS, era ao lado do exército regular alemão. E ele mandou uma foto para os pais, quando ele está com o uniforme da SS. Quando eles souberam da morte, foram comunicados pela Alemanha que ele tinha sido, sumiu em tal lugar. Aí eles pegaram essa foto, botaram num quadro e fizeram a homenagem que está ali no cemitério. Fizeram homenagem no túmulo deles para ele, dizendo embaixo em alemão que ele foi, desapareceu na Rússia, tudo diz em alemão ali. Scotland. Scotland, eu acho um nome assim. Scotland em Rússia, né? Não, em alemão a palavra correta seria verschollen. Verschollen, desapareceu. Uhum. Mas eu não sei, o termo que eu li lá quantas vezes, eu esqueci qual o termo que eles botaram ali. Se eles botaram verschollen ou usaram outro termo. Muito esclarecedor, seu Ingo. Então, para nós ganharmos tempo aqui, a história do Dr. Braun, que o senhor coloca também naquela reportagem do Fantástico. Tá. O Dr. Braun era um médico daqui, que se formou aqui por aqui, e tinha o seguinte detalhe: esse Dr. Braun era primo da mulher de Hitler. Isso está confirmado. Sim, eu tenho a árvore genealógica, eu sei do destino dos outros 3, todas as mulheres, onde uma era mulher do Hitler e a outra era... Eu sei da história delas, aliás, de uma terceira não sei muito bem, mas a terceira era casada com um oficial do exército, a do meio era casada com um tenente-coronel, então era cunhado do Hitler. 3 dias antes de terminar a guerra, o Hitler mandou fuzilar ele. O Hitler era durão. Mandou fuzilar o cunhado. Porque o cunhado, ele mandou chamar o cunhado tinha tirado a farda e estava fazendo festa. E os soldados disseram, olha, o Fegelein, ele está lá fazendo festa e tá... Mas o Hitler enlouqueceu. Formou um... Então existe esse laço familiar entre o Hitler e o Dr. Braun. Eram 2 Braun. Um veio para o Brasil e outro ficou lá. O de lá teve 3 filhas, que eu falei agora das 3. Uma Eva, e o daqui teve 2. A esposa do Dr. Friedrich e esse médico Braun. Então, esses 2, a esposa do Dr. Friedrich e o médico Braun, eram primos, né? Vocês entenderam, né? Sim. Eram primos, né? Então havia isso aí. Daí tem certas coisas aí, que aí, por exemplo, esse nome Braun atraiu os nazistas, entende? E daí, bom, quando a Alemanha perdeu a guerra, muitos... O que é? A mulher da... A Estefânia Braun, que tu conheceu? Então, eu tenho muita informação da mulher do Braun, porque ela vinha para Ibirubá, parava lá na... Você é ibirubense, é? Sim. Você também? Não. Não, mas ela vinha para cá e parava na casa da dona Irene Vasconcelos. Sim, conheço. Por causa do Barufaldi, ex-genro da... Sabe da história do Barufaldi, casado, morreu a filha dela, né? E essa mulher do Dr. Braun, eles já eram separados. Ela vinha lá, e eu estava sempre lá. A Salete trabalhou um tempo com ela. E eu me dava muito bem com a dona Irene, então eu vivia lá. E quando essa mulher vinha, nós conversávamos. Ela me deu informações totais sobre o que aconteceu. Eu vou dizer só uma. O médico foi para os Estados Unidos, foi onde ela conheceu essa mulher e casou, que era uma enfermeira, essa mulher do Braun. E ele foi para os Estados Unidos. E lá ele foi contatado por nazistas, vamos dizer, lá, que também tinham dinheiro. A história do dinheiro é bem outra, é aqui na Argentina, mas vamos falar assim. Eles também tinham reservado dinheiro, dinheiro posto lá nos Estados Unidos.
E com o Brown ali, eles sabiam quem era o Dr. Brown, né? Eles falaram, olha, nós queremos investir lá em algum lugar, terras, por exemplo, no Brasil. O Brown disse, não tem problema. Vocês têm dinheiro? Sim, deram um monte de dinheiro para ele. Foi aonde surgiu aquela história de contrabando de dólares. Porque eles deram dólares. E era proibido nos Estados Unidos mandar dólares para o exterior. Era proibido. Então, ele teve que transportar esses dólares para cá. Daí que surgiu um monte de lendas e coisa. O que ele fez? Diz que até aviãozinho largou sacos de dólares por aí, mas a gente não sabe. E daí ela disse o seguinte, que ele veio para cá com o dinheiro, mandou primeiro os dólares, trocou os dólares que todo mundo queria comprar aqui, dólares. Entende? Ele foi bem pago. E foi para o norte comprar terras. Só que ele comprou terras e botou no nome dele. E daí o que aconteceu? O dia que os nazistas ficaram sabendo, isso a mulher dele mesmo me contou, do Brown. O dia que ficaram sabendo, juraram ele de morte. E queriam matar ele, e ele se mandou dos Estados Unidos e veio para cá e teve que forjar a morte dele. A mulher me contou os detalhes todos, o que eles fizeram, o que botaram no caixão e como ele... Porque a história, vocês sabem que na hora de fechar o caixão, todo mundo teve que sair lá de dentro, porque eles disseram, vamos fazer... Mas como se explica, seu Ingo, que foi aberto depois esse sepulcro lá no cemitério evangélico e lá está um caixão com um corpo dentro? Como se explica mas isso? Foi feito DNA. E se fosse o Brown, tu não acha que a família ia botar a boca? Diz, olha, meu tio está ali, vamos fazer DNA, está aqui. E não fizeram isso. E o DNA que a delegada fez consta que é um indivíduo da raça negra. Quer dizer, predominante, eu sei lá o quê, mas que é ligado à raça negra, deu o DNA. E o Brown não era isso. E se fosse o Brown, imagina que o processo... Então foi colocado depois. Foi colocado depois. Até tem um da tua gente lá, a minha mulher me contou que você é... Sim. Da tua gente que olhou lá o caixão do que estava lá atual e disse, não, esse caixão aqui é feito muito após o 1969, é um troço moderno. 64. Você lembra desse aspecto? Lembro sim. Pois é. Então, tem fotos que comprovam, inclusive. Então, o que aconteceu? Tiraram os ossos do cachorro e a mulher do Brown me disse, foi o cachorro e foi uma estátua de pedra da sala para dar peso. Então, tiraram aquele caixão com os ossos e aquela estátua e substituíram por esse cadáver. Entende? Esse que está lá. Agora resta saber quem é o cidadão. Tem uma... Eu acho que dá para... Será que dá? Não vou falar. Ela manda. Ela manda. Não existe... coisa concreta. Não existe concreto, então não dá para falar, mas fala-se que é de uma certa pessoa que desapareceu, vocês sabem, então não vamos comentar, né? São pessoas conhecidas. E aí foi que ele, então, se mandou. E lógico, ele tinha fazendas lá, né, e tudo, ele foi viver bem, né? E daí, o que aconteceu? Gente aqui de Birubá que andava para lá, sempre tinha gaúcho andando por lá, e até nomes conhecidos da sociedade aí, encontraram ele lá. Que viram ele. E tem uma pessoa muito conhecida, mas lamentavelmente já morreu, que eu te falei. Nosso compadre. Nego. Tá, mas esse era envolvido na trama. Tá, não, mas viram ele lá, e um deles disse, oi, doutor, tudo bem? Não se lembra de mim? Porque esse era do hospital também, ligado, a mulher dele era ligada ao hospital. Não se lembra de mim, doutor? Diz que ele olhou, se virou e foi embora. Não disse uma palavra. E é uma pessoa bem conhecida, mas já morreu aqui. Seu Ingo, nosso tempo está esgotado. Esgotado, Eu agradeço a sua presença aqui. Tem vários comentários aqui também na nossa transmissão ao vivo. Depois
Você pode dar uma olhadinha em casa aí, o pessoal que está participando conosco, né? O Márcio Silva, Gilberto Eli, Ledi, um monte de gente aqui participando conosco. Que falou ali. Que estão olhando, assistindo a entrevista e certamente aficionados e fixados, né, nessa história aí que, na verdade, quanto mais a gente pesquisa, mais dúvidas surgem. Né? Mais dúvidas surgem. Né? Mas vamos deixar para uma próxima, a gente seguir a continuação dessa história, então, e a questão dos túneis, que a gente vai puxar numa outra oportunidade. Isso também é uma história bem interessante. Tá certo. Eu sempre, quando fui entrevistado, eu disse que quero ver para crer. Sim, com certeza. Mas vamos deixar o comentário para outra hora, então. Exatamente. Seu Ingo, muito obrigado pela sua presença, também a Salete que esteve aqui. E numa próxima oportunidade, então, a gente... Claro, eu estou sempre às ordens. Tem